Bem-vinda ou bem-vindo ao Orquidário Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido no meio orquidófilo como Maloca, e hoje o vídeo é sobre uma entrevista que eu fiz com o amigo Valdair Almeida. Eu aproveitei a visita no quarto encontro dos amigos da Cattleya Valqueriana. Se você não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição, onde tem muita valqueriana bonita. E aí eu aproveitei para conversar também com o Valdair. Ele é de São Carlos e cultiva num orquidário que ele montou no quintal da casa, e ele aproveita muito bem o espaço. Então no meio da entrevista eu vou estar passando um vídeo com o espaço que ele fez. E antes do vídeo já vou pedindo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho. É bem aqui no canto que você se inscreve, acione o sininho. Isso não custa nada, não dói, mas ajuda muito o meu trabalho. Então, se inscreva no canal. E sem mais delongas, vamos lá assistir a entrevista? Valdair Almeida, bem-vindo ao canal Orquidário Online. Vamos conhecer um pouquinho sobre você. A gente se encontra na internet, bate papo. Nascido aonde? Qual sua formação? Bom, Maloca, boa tarde a todos aí. Meu nome é Valdair, eu sou da cidade de Marumbi, Paraná. Vim para São Carlos, a cidade atual onde eu moro, já há quase 40 anos. E sou contador, profissão. E me apaixonei pelas orquídeas aí, já faz 6 anos e meio, 7 anos que eu cultivo valqueriana. Como é que começou a brincadeira de valqueriana? Na verdade a brincadeira foi... O meu sogro faleceu em 2014 e eu estava no jardim, tinha um dendróbio, alguma coisa lá no jardim que eu cultivava, que era do meu sogro, né? E aí passou um vizinho de casa, o senhor Carlos Manuel Gomes, que é um colecionador na época era de Triane, e ele já cultivava valqueriana também quando eu conheci ele em 2016 mais ou menos. Foi em maio, justamente no auge da floração das valquerianas. E aí ele parou no portão de casa e perguntou para mim, você gosta de orquídeas? E aí eu respondi para ele, falei, eu tenho algumas aqui que eu cuido do meu sogro, mas não é nada assim especial, né? E aí ele me convidou, falou, você quer conhecer? Eu tenho algumas orquídeas em casa. E aí depois do almoço, isso era antes do almoço, após o almoço eu fui na casa dele. E para minha surpresa, quando eu cheguei no orquidário dele, tem um orquidário de 120 metros quadrados. E eu vi aquilo lá todo florido de valqueriana e eu fiquei maluco, na verdade, essa é a palavra, né? E aí eu comecei a me interessar, comecei a conversar com ele, que legal, o senhor tem tudo isso, achei que fosse pouca coisa e tal. E comecei a questionar ele sobre a espécie, o que era, só que tal, né? E aí ele falou para mim, olha, eu vou te arrumar algumas para você aprender e ver como é que faz, como é que é, não sei o quê. E aí ele me deu, eu lembro até hoje, umas 10 plantas, isso independente de genealogia ou não, ele acabou me entregando uns 10 vasos lá e falou, isso aqui é para você aprender a replantar, cortar, acompanhar as plantas, o desenvolvimento, para você saber como é que faz. Me mostrou a questão do substrato que ele estava usando, que é a macadâmia na época, né? E aí eu acabei ficando enfeitiçado por esse mundo, né, da orquidofilia. E você cultiva em casa? Tem quintal? Como é que é? Não, eu cultivo em casa. Aí na época, o que eu fiz? Antes de eu decidir a cultivar a valqueriana, eu fui buscar na internet algumas coisas para pelo menos tentar entender o que era a espécie, essas coisas. Fiz alguns workshops no Orquídeas Terra também, para mim ver como é que era. Você já começou com mineirinho? Já comecei com mineirinho, exatamente. Mas o meu grande professor, vamos falar da nossa vida, da orquidofilia, eu devo muito a esse senhor Carlos Manuel Gomes. Ele até setembro do ano passado ele morava em São Carlos, hoje ele está morando em Sorocaba, né? Ele conseguiu levar 600 plantas, ele tinha quase 5.000. Então, aí eu comecei nesse sentido, tá? Comecei a mexer com isso. E aí eu fui me aprimorando, conhecendo, que na verdade a gente fala que sabe, mas não sabe nada, né? Porque cada dia a gente está aprendendo cada vez mais. E aí eu fui, aos pouquinhos, tentando montar uma coleção, né? O espaço que eu cultivo em casa hoje é um espaço pequeno, de 6 por 3 mais ou menos, né? Então... 18 metros quadrados. 18 metros quadrados, mas aí a gente sempre arruma um jeitinho, né? Então eu tenho bancada embaixo, tenho umas fileiras é feito de alumínio, né?
onde eu tenho estirante de 50 centímetros, que fica um pouco mais baixo, perto da bancada. Uns 30, 40 centímetros da bancada vem os vasos. E depois tem os arames um pouco menor de 30, que fica mais em cima. Então tem 3 andares, vamos falar. Vamos fazer o seguinte, como eu não estou no local, você está falando sobre ele, manda algumas fotos para mim, que aí no meio dessa conversa eu acabo colocando como é o seu cultivo, como é o seu orquidário, para as pessoas terem uma ideia. Legal, legal. E na verdade eu comecei a cultivar de fato mesmo, né? Nesse período eu fui aprendendo e brincando com as orquídeas que eu ganhei do seu Carlos Manuel Gomes, que ele é conhecido como Carlos Gomes, mas não é o outro Carlos Gomes. Tem outro Carlos Gomes, exato, que é das purpuratas lá de Florianópolis. Isso, e aí eu comecei a mexendo e cultivando, e quando foi em maio de 2017, foi onde eu de fato dei o pontapé inicial para cultivo da Walkeriana de fato. Eu fui no Fernando Terra, lá no Orquídeas Terra, adquiri alguns seedlings dele. A minha coleção, eu tenho hoje 70% de cerúleas, que eu gosto muito de cerúleas, né? Depois tem tipos, tem vinicolor, mas a minha coleção basicamente é em cima de seedlings, resultados de seedlings que eu adquiri. Como dizem, né? Na orquidofilia você tem que ter paciência, né? Então a gente adquire o seedling, vai... Então eu tenho seedlings lá que esse ano vai abrir, que eu adquiri há 4 anos atrás ou mais, né? Então a gente tem que ter essa persistência. E a orquidofilia, na verdade, para mim, a minha esposa sempre brinca, ela salvou porque eu tive um problema de saúde, né? A rotina da gente muito agitada, contador, eu fazia 2 faculdades, terminei uma faculdade, fui emendar outra faculdade em 2014, né? 2015, e aí quando foi em 2016 eu tive um mal súbito, vamos falar assim, né? Tive um piripaque, e aí o médico me falou, olha, seus exames não deu nada, mas você precisa desacelerar e buscar um hobby. Aí o que eu fiz? Estava no caminho, né? Falei, então vai ser a orquídea que eu vou pegar. E aí eu comecei a dedicar às orquídeas. E hoje eu participo vou em exposições para adquirir conhecimento, saber encontrar os amigos, bater papo, conhecer os amigos que é de internet, conhecer pessoalmente. Mas é um mundo, para mim, fantástico e apaixonante, essa é a verdade. Olá pessoal, aqui é o Valdair. Vou mostrar um pouquinho para vocês a estrutura que eu tenho aqui, tá? No cultivo de Walkeriana. Aqui é um ambiente novo que eu fiz já desde 2019, 18 para 19, né? Aqui tem aluminete em cima de 70 e na lateral de 50, tá? A irrigação que eu faço aqui é com mangueira também. E agora vocês vão conhecer internamente aqui. Na minha estrutura aqui não tem o plástico em cima, tá? E aqui o único problema na questão que não tem plástico, né, é na época de chuva a gente tem que ficar mais atento ainda em observar questões da intensidade da chuva, né, os dias que chove seguidos, né, para não ter problema de podridão negra, né, que acho que é o grande vilão aí de muita gente que tem orquidário aberto, né. Então essa aqui é a estrutura que eu tenho aqui do orquidário. Ela é feita todas as bases de alumínio, tem as travas em cima também, certo? E aqui, como que eu faço a distribuição das plantas aqui no meu espaço? Como ele é um espaço pequeno, né? Eu acabei adaptando ele do lado da piscina. E aqui eu tenho as divisões que eu tenho dessa forma aqui, ó. Em cima eu tenho alguns seedlings que eu coloquei aqui, mas que não é aconselhável, tá? A gente fazer dessa forma. Pode ver que eu tenho algumas coisas aqui, tá? E aqui eu fiz o que? Uma primeira faixa de estirante um pouco menor de 30, tá? Que essas plantas de cima já são, algumas já floriram, mas tem muitos seedlings aí em cima também, tá? E aqui embaixo seria mais as plantas já adultas, que são considera as matrizes que a gente fala, né? Então já é com estirante de 50, para ter esse espaço entre um piso e outro que a gente fala, né? Então tem essa questão aí. E aqui, em parte de baixo, seria a parte de bancadas, tá? Na parte de baixo das bancadas eu coloco mais a parte dos seedlings, que eu invisto muito em seedlings. É loteria, mas eu tenho obtido alguns resultados interessantes, apesar que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né?
Você adquire um seedling aí, ela vai florir daqui 3 anos e meio, 4 anos ou mais, né? Então eu acabei desde o início optando em... E aí? Show o orquidário dele, não é? Cultivo excelente. Eu gosto muito de visitar orquidários, visitar exposições, de gravar e mostrar para as pessoas. Mas isso tem custo também. O Orquidário Online agora faz parte do clube de canais do YouTube. Com isso, as pessoas podem se tornar membros e auxiliar ou apoiar o trabalho que eu venho fazendo. Agora, fazendo parte do clube de canais, o Orquidário Online pode ter membros, fãs. Então, se você quiser ser fã do Maloca e poder me auxiliar com uma contribuição mensal, dá uma olhadinha em Seja Membro, bem aqui embaixo. Entre para o fã-clube do Maloca. Seja membro. Dá uma olhadinha bem aqui embaixo em Seja Membro. Legal. A pergunta clássica, Maloca sendo Maloca, matou muita planta? Ah, isso quem falar que ele não matou, ele tá mentindo, né? Já matei muitas plantas, sim. E o que matou? Por que matou? O que aconteceu que elas morreram? Na verdade, no começo eu cultivava no jardim de inverno de casa e não tinha cobertura, né? E aí começou a época de chuva. E você estava na macadâmia com barro? Macadâmia com vaso de barro, né? E aí eu comecei a ter esses problemas. Não tinha muita incidência de sol nesse local onde eu cultivava. E assim... E não tinha ventilação. Não tinha ventilação. E algumas plantas que eu tinha na minha coleção, tinha amigos que tinham. E eu via que a floração deles era diferente da minha, né? Até o próprio crescimento dos bulbos, essas coisas. E observando isso, comentando, inclusive o próprio Fernando Terra me ajudou muito nesse desenvolvimento aí, eu perguntei para ele. Ele falou, olha, tenta ver a incidência de sol que você está tendo no seu espaço, todas essas coisas. E aí eu comecei, de final de semana, eu comecei a observar quanto tempo batia o sol, desde de manhã até o final do dia, e fui acompanhando. E aí eu verifiquei que de fato o espaço lá eu não tinha as condições necessárias para me cultivar a valqueriana, né? E aí, nessa aí você tentou procurar o adubo milagroso? Não procurei adubo milagroso. Aí o que eu fiz? Vamos fazer, como eu tinha um espaço provisório no jardim de inverno, comecei a analisar o quintal de casa, né? Falei, vamos ver o que eu tenho aqui. E aí eu tinha um espaço do lado da piscina que era onde a patroa colocava as roupas penduradas, né? E aí eu falei, bom, aqui vai ser o espaço ideal. E aí a gente conversei com a minha esposa, eu fiz esse espaço de 6x3, 18 metros. Quer dizer então que agora você tem um varal de roupas no jardim de inverno? Mais ou menos. O varal de roupa nós demos outro jeitinho, né? A gente colocou no outro canto, né? Mas aí eu fiz esse novo espaço, né? E um amigo meu me ajudou também, o André Samarco, lá de São Carlos. A gente fez esse novo espaço. E aí eu fiz uma estrutura já de alumínio, bancada, um monte de coisa. Aí inicialmente eu continuei com a macadâmia e com vaso de barro, né? E aí eu vi que 2 anos depois, isso foi em 2017, né? Eu vi que 2 anos depois não estava muito legal isso. As plantas estavam tendo muito problema de desenvolver, essas coisas. Aí eu falei, bom, eu vou tentar ver qual outro substrato que eu poderia utilizar, né? E aí conversando com alguns amigos, o pessoal me falou a questão da brita, né? Isopor de brita. E aí em 2019 eu mudei todo o meu cultivo, todos os vasos eu alterei para brita. Então hoje eu utilizo boa camada de isopor e a brita, eu uso a brita de gneiss que eles falam. Ô, cara, vou fazer um corte aqui. Substrato. Tem um vídeo meu, já tem um bom tempo, que fala sobre substrato. Qual o substrato ideal? Tá? Muita gente começa a entrar nas modas, às vezes começa a alterar vaso o tempo todo e não fixa. Para você testar um substrato, isso demora em torno de 1 ano a 2 anos. Mas dá uma olhada, eu vou deixar aqui em cima, dá uma olhada aqui, tem um vídeo sobre substrato. Se você ainda não viu, dê uma olhada lá e deixe seu comentário. Mas vamos voltar a falar com o Valdair. Legal, ou seja, você entendeu que o substrato não estava dando certo por causa do seu ambiente. Exatamente. É que na verdade, no meio da orquidofilia, né, as pessoas falam, aqui para mim está dando certo, ou não dá certo.
Na verdade, pessoal, a gente tem que primeiro entender o nosso espaço, ver o nosso ambiente, estudar, analisar, se de fato, porque às vezes dá certo para uma pessoa, às vezes o ambiente do maloca lá dá certo, mas no meu não vai dar. Tem questão de temperatura, tem questão de vários fatores, clima, tem luminosidade, várias coisas, frio. Exatamente, frio. Então a gente tem que analisar muito bem nessa questão. O ponto importante, na minha opinião, pelo menos de todo esse tempo que eu cultivo, já faz quase 7 anos, né, 6 anos e meio para 7, é a observação, é o principal de tudo. Você tem que observar, ir lá, olhar como é que está tendo o desenvolvimento da planta, se ela tem alguma coisinha, alguma doencinha, tem alguma coisa, se não tem. Então esse eu acho que a observação está sempre ligado ali, acompanhando, acho que é o primordial para você ter uma eficiência no seu cultivo. Cultiva só valqueriana ou outra coisa? Na verdade eu tenho, para não falar que eu não tenho outra espécie, eu tenho meia dúzia de nobilior, que é seedling, né, que eu quero ver, eu gosto de amali, então eu peguei alguns lá para mim ver como é que vai ser. Provavelmente esse ano deve aflorir esses nobilior, mas 99% da minha coleção é valqueriana. E a maioria veio de seedlings? A maioria veio de seedlings e, como dizem, né, é loteria, mas eu pelo menos tenho uma média de resultado muito interessante que saiu comigo, tá? Então, vamos dizer assim, você tem que analisar a questão dos cruzamentos, tem que analisar principalmente quem são os fornecedores, né? Hoje a gente tem muitos fornecedores bons no mercado aí, então a gente tem que analisar muito bem nesse sentido. Mas aí. Tem muito especulador. Tem muitos, mas aí o que a gente tem que analisar é o seguinte, qual é a variedade que você gosta, né? Em cima disso buscar fornecedores idôneos, né? Que realmente são apaixonantes pela espécie que nem a gente, né? Então acho que esse é um grande passo. Ok. Mas legal. Então uma pergunta que eu sempre faço, quem foi seu mentor, seus mentores, você já passou. E a associação? Você participa de alguma associação arquidófila? Por exemplo, lá na cidade onde eu moro, em São Carlos, né? Tem uma associação lá, porém eu não faço parte da associação. Mas a partir do ano passado, eu comecei a participar de um projeto da questão da CW, né, que é de Belo Horizonte. Então eu faço parte hoje da diretoria da CW. Eu estou como segundo tesoureiro na CW. É um trabalho que a gente está voltando a fazer aí na questão da CW, né? Acho que é um trabalho importante. Como todas as associações são importantes, o trabalho deles também, né? Mas eu acho que para quem é apaixonado pela valqueriana, acho que vale a pena se associar a alguma associação ou participar de eventos como feiras, exposições ou encontro de amigos também. Eu acho que isso aí vale muito a pena. A gente, além de encontrar novos amigos, rever os amigos, a gente aprende muito no dia a dia. Eu acho que esse contato, o bate-papo com os orquidófilos mais experientes, até os novos que estão começando aí, a gente acaba tirando alguma coisa de bom para a gente levar para a nossa vida aí da orquidofilia. Eu acho que vale a pena isso. Como digo, o lema do orquidário é o Dar Orquídeas, que é o meu orquidário, cultivando orquídeas e semeando amizades. E isso é uma frase que eu soltei há muito tempo atrás, lá com o Fernando. O Fernando pediu algumas frases, faz parte até de um dos calendários do Fernando Terra. O legal da orquidofilia é exatamente isso, é você ter um momento de encontrar pessoas, às vezes pessoas que você conversa pela internet ou por grupo de WhatsApp. E eventos como esse, por exemplo, nos permitem conhecer um pouco mais as pessoas. Você eu já conhecia da conferência, a gente batia papo muito superficialmente. Exato. Grupo de leilão. Aí, espera um pouquinho, vamos te conhecer? Vamos. Mas espera aí, vou gravar essa conversa. Exato. E está sendo um prazer bater papo com você. Isso que eu acho muito legal. Malacal, a gente já se encontrou em Rio Claro, a gente se encontrou também na conferência e a gente conversa por WhatsApp também, né? Como outros amigos que a gente conversa muito por WhatsApp. E essa questão de você estar próximo, estar presente com a pessoa, é o calor humano, a troca de experiência que vale muito. Eu também agradeço esse convite da gente bater esse papo aí, tá? E a mensagem que eu deixo para o pessoal aí que está no meio da orquidofilia é que orquídeas e amizade, acho que são coisas que andam juntas e a gente tem que preservar isso e fazer sempre o melhor. Então, desejo a todos aí um bom dia e um abraço a todo mundo aí. Valdair, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito
e foi um papo bem gostoso para conhecer um pouquinho mais do Valdair. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem outras entrevistas bem legais, dá uma olhada na nossa playlist. Se inscreva no canal, é bem aqui no cantinho. Não dói e não custa nada, tá? Mas ajuda muito o Maloca aqui. Então, por enquanto, o meu muito obrigado, mas daqui a pouco a gente volta.